Quarentenados. Nessas séries breves, nós vamos discutir aqui as nossas reações, o nosso momento da pandemia, de forma mais individualizada, como isso vai repercutir dentro da gente, de forma mais pessoal, mais personalíssima. Uma primeira discussão que nós queremos ter aqui no nosso programa, nesse primeiro episódio, é sobre as emoções da pandemia. As emoções da pandemia. Quando a gente fala sobre as emoções, óbvio, nós não podemos descontextualizar essas emoções do momento que a gente está vivendo, que é um momento onde nós fomos muito interrompidos em muitas coisas. Nós vivemos um momento de susto, um momento de grande estresse, né? Nós podemos falar que nós estamos num momento muito efervescente com relação ao estresse, esse ambiente da pandemia que nós estamos vivendo. Então, nem com relação às nossas emoções, nem com relação às emoções dos outros, é interessante nós descontextualizarmos estas emoções. Elas fazem parte de um momento, de um ambiente. As emoções, muitas vezes, elas são resposta ao que nós estamos vivendo. Portanto, em grande parte desse momento de estresse, de ansiedade, que afeta as relações interpessoais, isso tudo vai mudar quando muda o ambiente, quando muda o contexto. Então, primeiro ponto assim, importante que eu acho para nós começarmos uma discussão aqui no Quarentenados é sobre a gente não descontextualizar as emoções, nem nossas, nem das pessoas com as quais a gente se relaciona. Então, isso, na verdade, nos ajuda a compreender melhor a emoção como uma forma de comunicação, inclusive, do nosso mundo interior, subconsciente, com aquilo que a gente vai experimentando na superfície da nossa vida. Então, é muito importante que a gente tenha em mente pelo menos 4 princípios, 4 dicas que eu quero colocar no Quarentenados de hoje. Primeira dica, a gente está vivendo um momento de estresse e ansiedade, geralmente antes de um grande evento, de uma grande decisão ou de um grande acontecimento em nossa vida. Quando a gente está vivendo um momento assim, o nosso estresse se eleva e nós começamos então a atentar para detalhes que antes a gente não atentava. É exatamente isso que nós estamos vivendo, um momento anterior, é como se nós vivêssemos um momento anterior a um grande acontecimento. Nosso nível de estresse ele está altíssimo, o nível de ansiedade ele está altíssimo. E eu preciso dizer para você que isso é absolutamente normal no momento em que nós estamos vivendo. É normal que a gente tenha este cuidado um pouco mais aguçado, que a gente tenha, né, essa antena para a gente pegar pequenas coisas um pouco mais aguçadas. Detalhes acabam que antes passavam despercebidos, agora já não passam mais. Então, uma dica para você conseguir lidar melhor e não ter tantas perdas dentro desse período que a gente está chamando de pandemia, é você não ficar se atentando demais a pequenos detalhes, porque isso é característica do próprio estresse, da própria ansiedade, do próprio nível de ansiedade que, nesse momento em que nós estamos vivendo, ele está em altos índices de produção no nosso organismo e na nossa psique. Uma segunda dica que eu acho muito importante é você se concentrar naquilo que é possível mudar. É você se concentrar naquilo que está ao seu alcance, que você tem condições de tratar, de lidar, de se envolver, de forma que você consiga ver aí algum tipo de mudança. Esse é inclusive um grande ditado, né? Uma grande verdade aí oriental, que nós não devemos gastar energia com aquilo que nós não podemos mudar. Isso é simplesmente perda de tempo, isso é simplesmente colocar as nossas emoções em algo que a gente não consegue resolver. Então, um ponto de vista muito simples é a gente suportar aquilo que se torna insuportável, a gente conseguir lidar com essas questões que a gente não pode mudar e a gente, de fato, envolver-se e gastar a nossa energia naquilo que podemos, naquilo que damos conta de alguma forma, estar presente nisso, nessa questão e ajudarmos, né? E termos aí condições de
de alguma forma, ajudarmos na resolução dessas questões. Então, é muito importante agora que a gente entenda aquilo que é prioritário e aquilo que é secundário e a gente comece, de fato, a gastar muito mais o nosso tempo, a nossa energia naquilo que é importante, naquilo que faz sentido para nós. E principalmente naquilo que nós podemos resolver. Se você não pode resolver alguma coisa, não se envolva ou não coloque ali a sua energia, porque provavelmente vai ser simplesmente um desgaste emocional e as relações naturalmente elas já tendem a se desgastar. Quanto mais a gente coloca energia, a nossa energia em ambientes, em contextos onde a gente não pode transformar esse contexto, não pode resolver isso, mas esse relacionamento vai se desgastando, 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 sem resolução concreta. E é muito importante, principalmente no contexto dos relacionamentos, que a gente consiga resolver, pontuar e resolver. Isso vai ser um tema do próximo Quarentenados. Então fique atento aí. No próximo Quarentenados a gente vai falar sobre a capacidade de resolver as questões dos nossos relacionamentos. Como é que a gente consegue, de fato, resolver essas questões. E uma terceira dica é seja produtivo. Seja produtivo. Então, naquilo que você gastar sua energia, pense nos resultados e veja os resultados daquilo que você está fazendo. É muito importante que a gente obtenha resultados do que a gente faz. Isso traz senso de realização, senso de alegria e vai concretizando as coisas que a gente vai fazendo na vida. Então, hoje, no nosso Quarentenados, falamos sobre as emoções da pandemia e colocamos aqui pelo menos 3 dicas para vocês, para a gente conseguir sair dessa pandemia com menos prejuízos, digamos assim, porque na verdade todo ser humano, todo mundo está tendo prejuízos, alguns mais e outros menos. Mas este prejuízo ele vai depender muito da nossa capacidade de lidar com a pandemia ou da nossa incapacidade de lidar com ela. Então a primeira dica que eu falei é você não se desgastar e não gastar a sua energia em coisas pequenas. E observar coisas pequenas, ter essa visão onde o pequeno ganha um valor muito grande, um volume muito grande, onde ele cresce diante de nós, é característica do momento estressante que nós estamos vivendo. Do momento e do ambiente de grande estresse e ansiedade que a gente, infelizmente, está vivendo. Uma segunda dica que eu falei é sobre você não gastar a sua energia naquilo que você não pode resolver, naquilo que você não tem poder, não tem competência, não tem habilidade, ou por algum motivo você simplesmente não pode resolver. E um terceiro motivo é ser produtivo, é olhar aquilo que você está conseguindo no sentido de alcançar as suas metas, chegar aos seus objetivos, conseguir de fato algum resultado do que você está dando, dos passos que você está dando, por menor que sejam esses passos. No próximo episódio eu quero falar sobre na pandemia. Então, fique ligado aí e até o próximo episódio.